Fala, povo! Tamo junto de novo aqui para conversar mais um pouquinho sobre planejamento na prática. na prática. É isso aí, galera. E para você que assistiu o primeiro episódio, obrigado demais da presença, valeu muito os comentários, as perguntas. Eu espero de coração que o primeiro episódio tenha te ajudado a planejar a sua vida pessoal na prática, não é isso, Débora? Assim como a gente aprende todo dia, né? Todos os dias, Todo com dia. certeza. Isso mesmo. E o quanto isso traz melhor qualidade de Muito. vida pra gente. Você não sabe é que isso? hoje, inclusive, eu tava com uma pessoa que falou que assistiu. Ah, é? Isso é real, ela assistiu. Top. E ela falou assim pra mim, ela falou, nossa, você sabe que são coisas que parecem, fáceis de fazer, mas a gente tem que ouvir alguém falando pra gente colocar em prática. Não é verdade? É verdade. Então é por Se isso que bobear, a a gente tá gente aqui. assiste a gente, né? Pra poder pôr em prática. De repente eu vou falar, nossa, o que aquela moça tá falando? Gostei do que ela falou. Mas tipo isso. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ruídos da comunicação. Porque dentro do planejamento, Sim, comunicação é essencial, totalmente. né? E assim, um grande problema dentro da comunicação é o ruído da comunicação. Nós fizemos um pouquinho a lição de casa, né? Fizemos. Demos uma estudadinha aí Fizemos. para a gente entender o que vem a ser os ruídos da comunicação, né? Então, galerinha, os ruídos da comunicação são o quê? São basicamente interferências na comunicação Sim. que distorcem, que atrapalham a mensagem durante o quê? Durante a transmissão dessa mensagem. Pode ser causada de diferentes fatores. Sim. Uma má interpretação, uma linguagem ambígua, uma falta de atenção, entre outras coisas. E aí nós trouxemos alguns exemplos aqui para o pessoal, né? Práticos, bem práticos. Vamos ver junto aí, Vamos, Débora? Vamos lá. Primeiro que assim, antes da gente começar, ruído de comunicação é dentro de casa e é fora de casa. Ah, sim, com certeza. Para quem é casado, por exemplo, ruído de comunicação é um negócio que é extremamente sério. Complicado. Então o que a gente vai falar aqui serve para todos os Perfeito. âmbitos da nossa vida. Seja com filho, seja com marido, com esposa, seja Com pai, com mãe. com empregado, com pai, com mãe, com todo mundo. E dentro do ambiente de trabalho muito, né? Muito. Com equipe. Muito, muito. E às vezes as pessoas acham que assim, ó, vou dar um exemplo aqui da minha área, a marqueteiro sabe se comunicar. Não se sabe se comunicar, a gente tem que aprender. E é um processo que a gente consegue aprender para aplicar. Então vamos ver aqui alguns tipos de ruídos que são muito comuns. O primeiro que a gente elencou aqui é uma linguagem muito técnica. É complicado, né? Então você tá no meio Você está construindo, está conversando com o seu engenheiro, com o Sim. seu engenheiro calculista, com o seu engenheiro planejador, Sim. está conseguindo entender o que ele está falando? Outra, Ah, eu que estou construindo, a Débora está construindo a casa. sim. Você consegue me explicar o que é rejunte, o que é não sei o que é laje, o que é... Isso é um grande problema. Sim, com Porque certeza. linguagens técnicas, isso é em qualquer área. Mas às vezes é muito natural para quem é o técnico Sim. falar e como se você... Então, quando eu começo uma reunião... Hoje eu vi um negocinho crop, não sei o que, eu não entendo Ah, nada disso. então mas você Isso tem que não- aprender. Isso Faça não é uma aula ruído de comunicação? Não, vamos fazer aula de marketing, que você vai Vamos aprender. fazer aula de engenharia, vocês vão entender o que é rejunte Nossa, também. não, gente, aula de Cada engenharia. usuário, né? Tô bem fora, não. Mas o que é interessante é assim, quando eu começo a fazer uma reunião, eu brinco, né? Porque eu tenho todo esse meu jeito aqui, mas eu falo assim, gente, se eu estiver falando marquetês demais, me para. E o meu caso é engenharês demais, né? Porque a gente tem que ser claro. E às vezes é bacana você falar coisas técnicas. Gente, tem hora pra falar Ainda coisa mais no técnica. marketing, né? É, legal. Muita coisa em inglês. A gente tá. fala tudo meio bilíngue, entendeu? Mas esse tipo de comunicação em excesso é muito ruim, sabe por quê? Porque chega no final, a pessoa não entendeu nada, você Dispersou. perdeu tempo, Exato. tá em Nárnia É. e acabou. Então, Exato. isso é o primeiro ruído, que eu acho que a gente tem que tomar Show. muito cuidado. Ó, Segundo, Segundo ruído, esse aqui é punk, hein? É. Esse é punk. Esse é punk. Fala pra mim, turminha, como é que vocês estão dando feedback na casa de vocês, no trabalho de vocês? sim, Hã? Falta de feedback é um ruído de comunicação muito, muito sério. você sabe que eu faço até cara de dó, assim, porque não é fácil dar feedback, assim, é o tipo de coisa que, tanto positivo como negativo. Sem dúvida. O feedback positivo, primeiro... Positivo é mais fácil, né? mas a gente esquece de dar. Também, isso é verdade. Porque assim, tá indo tudo muito bem, então esqueci de dar um feedback. É. Né? Normalmente,
os feedbacks negativos, eles evitam uma crise. Eu acho que o feedback negativo é o grande problema do ruído da comunicação. É. Ok, eu entendo que o positivo também é super importante, etc, etc. Mas o que causa mais problema, mais ruído de comunicação é uma ausência de feedback negativo. Isso. E tem que Ou saber, construtivo, que ok, seja. mas tem que saber, aí vamos lá, tem os dois lados. Uhum. De quem dá o feedback e de quem ouve o feedback. Sem dúvida. Então, assim, quando você dá um feedback negativo, você tem que sugerir melhorias? Não, talvez apontar questões que não estão legais dentro de um processo. Uhum. Mas quem ouve o feedback também tem que estar totalmente aberto para a melhoria. Porque às vezes a pessoa já Agora vamos perguntar pro povo. fica na negativa. O que vocês acham? Quem que tem que estar... como é que é a pergunta? A pessoa tem que estar preparada para o feedback. Tem que estar mais... Tem que estar mais preparado para o feedback. Quem recebe ou quem dá o feedback? Não, os dois. Mas eu acho que, assim, toda vez que eu escuto um feedback negativo, eu tento de verdade não ficar numa posição reativa. Porque normalmente as pessoas reagem. Então, assim, olha, não tá legal tal. Não tá legal por causa de... Calma, vamos ouvir. Não seja reativo, ouve para você considerar. Eu acho que quem tem que estar preparado. Por que você deu feedback negativo? Porque você está com uma dor ainda. Uhum. Então, você tem que estar preparado para explicar a sua dor. E quem está recebendo o feedback também tem que estar preparado para falar, ok, então eu tenho um caminho XYZ. Mas sabe o que acontece? Na minha área, por exemplo, você trabalha com diversos tipos de pessoas. Sim. E às vezes, muitas vezes, você tem que se preparar para achar o melhor caminho para dar um feedback para as pessoas. Ou seja, quem dá o feedback tem que estar muito preparado. Não com a solução, mas com um possível caminho. Com um caminho a ser seguido, porque facilmente desvia. Vamos lá, aí nós estamos falando... Tem uma questão de cultura. Exatamente. Né? Mas de qualquer forma, com quem você fala, depende do tipo de público, você está falando, por exemplo, com a mão de obra pesada ali. O cara normalmente é mais reativo, né? Porque ele está em obra ali, enfim. Se você está falando de engenheiro para engenheiro, vocês dois são técnicos. Então, a reação do outro que é técnica, é por isso que ela tem... Deixa eu contar uma coisa para você. Como é que você imagina que é dar um feedback construtivo, negativo, etc, etc, para um engenheiro que tem mais experiência e mais velho que você em obra? Não vamos só para engenharia, é qualquer... né? Sabe por quê? Mas é que esse povo tem muito engenheiro aí no meio. Então tem tá, muito gente, então construtor aí vamos no falar meio. sobre... Eu fico convidando essa galerinha aí, porque já teve essa pergunta em live, né? Perguntando assim, nossa, mas tá legal, como é que eu faço para dar um feedback para uma pessoa que tem 10 anos mais que eu? Eu vou falar uma coisa. Mas que tá dando problema na equipe, por exemplo. Entra uma questão de orgulho, né? Porque, assim, a nossa caminhada dentro do mercado de trabalho, os cabelos brancos, que eu não tenho nenhum, viu, gente? Mas, enfim. Só eu. Só ele, foi tudo pra ele. Eles nos dão experiência, mas eles também nos fazem entender que as coisas mudam. Sim. Você não é o mesmo Eduardo que você era há 10 anos atrás, certo? Sim. Então, ouvir um feedback de alguém que está no início, por isso que a reação, o ser reativo, por que uma pessoa que tem menos experiência que você não pode estar tendo uma visão diferente e te ajudar no processo? O que eu acho assim, a gente está na caminhada para aprender e você vai aprender até morrer. Perfeito. Então, assim, esteja preparado também para o feedback do seu estagiário. Só que aí, assim, se você não sabe dar um feedback, com certeza ele não vai aprender nunca a te dar um feedback. Então, isso a gente precisa trabalhar. Mas, dentro de ruído de comunicação, a ausência de feedback isso é um grande exemplo. Não pode não ter. Porque é o que eu falei. Se a gente não dá feedback, vai explodir a bomba. Por quê? Porque não foi trabalhado os problemas no meio do caminho. Então... Vamos ver o terceiro ruído de comunicação mais comum existente aí, vamos falar, nos últimos tempos. O que você acha? Barreiras culturais, galera. É um ruído de comunicação terrível, não? Principalmente, acho que na área de vocês. Então, eu não sei. Você sabe que assim, às vezes eu tenho contatos, por exemplo, uma coisa que eu sinto muita dificuldade em barreiras culturais é que eu estou interagindo muitas vezes com equipes de engenharia que não são brasileiras.
Ok. Meu, então, você tá é outra falando de cultura. tá? E é muito bacana que a gente traz o grupo sempre, sabe? Você traz o grupo, não é pra você, você une o grupo, entende? Eles entendem o propósito da coisa ali, né? Sim. E assim, não, porque eu já tô vendo aquela compra. Não, eu não tô preocupado com a compra. Eu quero saber de você. Entendeu? Como é que você está se sentindo nessa equipe? Como é que você está se sentindo nessa função na equipe? Esse é o comecinho da equipe autogerenciada. Deixa eu falar uma coisa pra você não faz nunca isso de sexta-feira, né? Porque dependendo do feedback, a pessoa vai deprimida embora no fim de semana, nem de segunda, porque aí acabou com a semana da pessoa. Não, mas posso te falar, como é rotina, eu não tenho sempre feedbacks construtivos ou negativos, sabia? Porque às vezes é só um bate-papo do tipo, e aí, como é que você tá? Muitas vezes, Okay. o que eu posso te ajudar? Sim. Né? Como é que você está se sentindo em tal coisa nova, sei lá. Tal. Isso é legal. Entendeu? Isso é importante. É nesse sentido, mas é rigorosamente quinzenal, né? Lidar com o entendido. Promover uma cultura de feedback cultura. aberto. É isso, a gente tem essa cultura lá na empresa, entendeu? É importantíssimo. Agora o próximo eu vou embora, aí você fala sozinho com eles e aí a gente... Por quê? Maus entendidos. É uma coisa tão fácil da gente lidar. Lidando com maus entendidos e lacunas de comunicação. Uma coisa é a gente lidar com maus entendidos, por exemplo, em coisas que rapidamente são contornáveis. Não é? Então, assim, existem processos que são contornáveis. Pô, mudei rapidão lá, um negócio lá. Não prejudicou ninguém. Ninguém morreu. Não caiu uma ponte por causa de um mal entendido, de uma vírgulazinha, provavelmente num calculista. Mal entendido de um calculista, tô brincando, hein, gente? Mas o mal entendido de um calculista é bem diferente do mal entendido de um marqueteiro. Depende dos milhões que foi pro ar, por exemplo. Não, mas eu costumo dizer o seguinte, que só fazendo um parênteses, não tem a ver com nossa coisa, né? Uma ponte não cai por um problema de um calculista. Não. É uma série de problemas. Mas maus entendidos, aí entra a questão de você gerenciar uma crise. Porque um mal entendido é uma crise. Por menor que ela seja ou não, como você vai gerenciar esse mal entendido? Então, assim, uma das coisas que eu acho que a gente tem que o fornecer um feedback direto, o falar exatamente o que está acontecendo, nos traz a possibilidade de diminuir maus entendidos. Sabe onde eu vou falar disso bastante? Quando a gente falar sobre composição, como é que a gente falou aqui? A gente deu um nome para isso, né? Mas a gente tem pouco papel, né? Detalhe, um engenheiro com roteiro em mãos. Enfim, eu não vou achar que agora, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai falar de equipe autogerenciável, não vai? Vai. Sabe o que você está falando? Administração de conflitos. É muito legal a administração de conflitos. E você tem isso todo dia. E a cultura de feedback traz, minimiza, mitiga demais o acontecer, o conflito em si. Isso é importante. Viu, Débora? Tem uma coisa aqui que está falando de cultura de feedback, reuniões regulares, já falamos, blá blá blá. Quando a gente fala em fornecer feedback, vamos falar um pouquinho do cliente. Também tem a questão de ruído de comunicação com o nosso cliente, com o nosso parceiro, enfim. Stakeholder, ok? Com stakeholders em geral envolvidos no projeto. Como é que você faz isso? Ele falou marqueteiro agora, não foi, gente? Né? Stakeholders. Ok. Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é o tipo do cliente que você está lidando. Certo? É a primeira coisa. Então, você já analisou o perfil do cliente, qual é a forma como ele se comunica, forma física mesmo. Então, tem cliente, por exemplo, que quer uma planilha de controle, no caso, vou usar o caso da agência, ok? Existem clientes que querem uma planilha de controle semanal daquilo que foi feito durante a semana, ok? Esse tipo de cliente, eu já sei de antemão que ele é mais analítico. Então, quando eu sento com ele, eu tenho que ter dados, eu tenho que ser substanciosa na hora que eu estiver sentando e falando com ele sobre o projeto dele. Ótimo. Segunda coisa, qual é o meio de comunicação que isso vai acontecer? É por e-mail? Eu quis começar a falar isso antes com você, mas você não deixou, mas vamos lá. Eu tô puxando sua língua agora para isso mesmo. É por e-mail? É por WhatsApp? É por algum outro tipo de sistema que você utiliza de comunicação?
Era uma reunião semanal via chat? Você se comunica até pelo Trello, né? Não, gente, eu vou dar um curso de Trello pra vocês, porque é demais. A Débora ajudou a desenvolver o Trello. Eu não queria contar. Ai, gente, eu sou... royalties, por favor. É assim, tudo tem a ver com o formato de comunicação. A forma como você se comunica. Eu, por exemplo, na minha equipe, o que eu falo o Trello realmente é um sistema em que a gente coloca ali todos os processos, demandas, todo mundo vê o que está acontecendo, tem data, enfim. É uma forma de controle que eu utilizo dentro. Sim, mas as pessoas reportam pelo Trello, você comunica também. Comuniquei. Por ele, né? WhatsApp. Eu não falo no WhatsApp aquilo, por exemplo, que não seja essencial. Por quê? Eu tenho grupos, tá? Imagine que com cada cliente a gente tem grupo, fora os grupos dos grupos, dos grupos dos grupos. Chega no fim do dia, você tem ali 300 mensagens. Você acha que você não vai perder absolutamente nada do que tá ali? Então não é uma forma muito fácil de você ter ruído de comunicação. Sim, sem dúvida. Então, assim, como é que eu lido hoje com o formato de comunicação com o cliente? Eu analiso cada cliente, mas assim, a minha empresa tem a cultura dela de se comunicar. Então, eu já apresento na primeira reunião com o cliente como a gente se comunica. Olha, eu vou te mandar um relatório mensal, a gente vai ter uma reunião mensal. Cara, o combinado não fica caro. Quando você precisa me ligar, pode me ligar, eu estou disponível. Aí você vai me ligar 3 horas da manhã, gente, depende do seu projeto, depende de onde você está, enfim, né? Mas o combinado não fica caro, mas você tem que conhecer o seu processo como prestador de serviço, como você comunica e o perfil do seu cliente. Porque não adianta nada eu falar com um engenheiro, que é um cara mais analítico, da mesma forma, por exemplo, que eu falaria com alguém da área de entretenimento. Você sabe que assim, eu trabalho muito com planejamento, né? E uma das disciplinas que eu uso muito quando eu faço planejamento de uma obra é o plano de comunicação. Sim. Né? E tudo que você está falando é isso que a gente faz. Então, um plano de comunicação, a gente vai pegar aí o cliente, como é que você vai se comunicar com o cliente. E às vezes certamente tem mais de uma, né? Sim. Então você tem a reunião face-to-face, você tem a reunião virtual, você tem e a periodicidade de cada uma delas, né? A troca de informações. Uma coisa que talvez a gente fale em algum momento, cara, não deixa teu cliente solto demais. Ele se sente não atendido. Sim. Ele sente que você pode estar ralando, trabalhando pra caramba pra ele. Você tem que dar feedback. Mas você tem que estar ali. Falta de feedback é um problema. ruído de comunicação. O cara vai falar, o cara tá na praia fazendo nada, você ralando que nem um maluco. A gente falou tanto de feedback com colaborador, mas tem o feedback com o cliente também. Sabe, se você tem um grupo de WhatsApp com o seu cliente, dá um oi, pelo menos, de vez em quando. Não dá bom dia. Não, bom dia, né? Ninguém tá falando de florzinhas coloridas, mas é assim, cara, tô aqui, tô atento ao que tá acontecendo, só pra lembrar. Sabe assim, manter algo vivo é um relacionamento. Sim. Com o cliente você tem que ter um relacionamento, entendeu? Então a gente monta esse plano de comunicação. Então a gente manda para a obra, por exemplo, toda semana um papel que a gente chama gestão à vista, com as tarefas que cada equipe da obra tem que realizar naquela semana e na semana seguinte. Isso é atualizado semanalmente. Isso tudo faz parte do nosso plano de comunicação, né? Agora, uma coisa que você falou é verdade, né? Cada cliente tem sua cultura, sua característica, seu jeito, né? Então, por mais que você queira implantar um plano de comunicação que é eficiente, que está dando certo, ele vai pegar o WhatsApp e te falar, olha, eu quero que mude tal coisa. Exatamente. Né? Mas E aí fica um desafio para todos de conseguir integrar o seu plano de comunicação com as características, com o tipo de cada cliente, de cada stakeholder, na verdade. Certo? Eu acho assim, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele já é um senhor de idade, é o dono da empresa, ele é um senhor, deu tudo muito certo até aqui, mas ele entendeu que ele precisava ir para o marketing. A forma como eu me comunico com ele, a gente tem que ter até mais calma. Não adianta eu atropelar ele com milhões de informações, porque ele quer participar do processo, mas pela idade. Então a gente também tem que ter a sensibilidade de que por mais que o seu processo seja muito eficiente,
às vezes você vai ter que botar um pezinho no freio, mudar, abrir. Você tem que ser maleável para atender o cliente Exato. da melhor forma. Não adianta você se Não, senão concretar no chão e já era. Senão não funciona. Exatamente. Entendeu? Você não vai chegar, você não vai atender a dor do cliente. Esse é o problema, não atender a dor. Por fim, turminha, pra gente ir encerrando, que já deu meia hora, viu? Nossa, então vamos lá. Enfim, mitigar os ruídos de comunicação. Primeiro você tem que contratar uma agência. Boa. Não, você vai voltando, gente. Volta. Estabeleça canais claros de comunicação, Isso aí. tá? Para evitar os ruídos, para mitigar os ruídos. Por isso que eu falei que a sua empresa tem uma forma de se comunicar. Sim. A minha tem outra. Sim. Então, quando a gente senta com o cliente, define qual é o seu e se encaixe. Não fica querendo com cada cliente ser um jeito, senão você vai ficar louco. Vai ficar maluco, é. Então, tenha um processo. E bem ou mal, né? Se você tem um modo de comunicação, não no primeiro momento, nem no segundo, mas o cliente vai entendendo aquilo. Sim. Nós temos muitos casos, por exemplo, né, de alteração de projeto nas obras, né? Então é muito comum eu receber o WhatsApp do cliente falando assim, olha, eu estou querendo mudar os pontos de elétrica, não sei o que e tal, posso mudar? Pode. Me manda o projeto atualizado. Sim. Qual que é nosso formato? A gente recebe o projeto atualizado por e-mail, carrega o nosso banco de dados, o pessoal de projeto imprime e substitui uma folha na obra. Ok. Ponto. É um processo de comunicação para garantir a qualidade. Sim. Né? Não perdeu Então, o seu processo e atendeu o cliente. Ele te comunicou por WhatsApp, mas você consegue Sim. um jeitinho, sem estar concretado, Por isso, engessado. você não pode estar engessado, tipo, não recebo demandas por WhatsApp. Ninguém tá falando isso. Mas é também educar o cliente qual é a melhor forma para ele ser atendido, qual o melhor canal para ele ser atendido. É isso aí, é isso aí. Turma, já falamos aqui, linguagem clara e acessível, tá? Então, para você que tem dificuldade de se comunicar, treina, tá? Há 15 anos atrás, eu trabalhava numa multinacional e eu recebi um feedback que mudou minha vida. Eu precisava aprender a ouvir mais. Ai, eu já ouvi. Porque com 30 e poucos anos, a gente escuta muito, né? A gente quer falar muito, né? A gente tem aquela ansiedade de comunicar, de falar e tal. E posso falar? Foi muito bom pra mim. Eu conseguia começar assim, segurar, entendeu? É difícil. Então, assim, né? Tem uma máxima, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Mas eu ouvi exatamente isso que você está falando do presidente de uma empresa que eu era estagiária na época. E eu lidava direto com ele. E um dos feedbacks dele, ele falava... Ele falou, olha, um dos feedbacks que eu ia te dar era exatamente esse. 2 ouvidos e uma boca. Eu falei, meu Deus, acho que eu falo demais, né? Mas isso realmente, a gente tem que saber a hora de falar e como falar. Isso é ruim de comunicação. Não, e assim, para de querer ser técnico demais. Às vezes o simples, a fala simples não simplória. São coisas muito diferentes. Claro. A fala simples, ela chega no ouvido do ouvinte, né, do receptor, de uma forma muito melhor. Sim, você vai ter perfeito. muito menos problema. Próximo, pra gente ir terminando aí. Cultura de feedback. Tem que dar, gente. Né? Vamos fazer isso? Vamos aplicar isso? Quinzenal, mensal, semanal, enfim. Cada empresa é de um jeito. Você sabe que eu comecei semanal, né? Meninas Você sabe que eu da comecei agência semanal, agora... Débora? Semanal? Eu comecei semanal. Aí eu vi que dava para ser quinzenal. Eu mudei para quinzenal e capaz que eu mudei até para de 20 em 20 dias. Talvez. Mensal, você acha demais? Não sei. Tudo depende de como tá. E de novo, não vamos também falar assim vai ser assim até eu morrer. Não. Né? Então, assim, a gente vai ajustando para ficar o melhor possível essa comunicação. Lembrando, só sobre isso, esteja aberto para ouvir o feedback. Sem dúvida. Não seja uma pessoa reativa. Quem sabe dar feedback, sabe ouvir feedback. Exatamente. É que nem quem brinca. Eu falo isso para os meus filhos. Você quer brincar com o outro? Aceite a brincadeira. É isso. É bem isso. Bom, sempre falando de feedback, promova reuniões regulares. Então, sempre que vocês fizerem um plano de comunicação, no plano de projeto de vocês,
definam como que vocês vão se comunicar com cada parte envolvida, com o vizinho da obra, Isso aí. com a comunidade, Isso aí. com a prefeitura, eventualmente quando é um loteamento, Sim. com o seu cliente que comprou o teu lote, com o seu cliente que está fazendo a tua casa, com o seu projetista, com os seus colaboradores, né? Com os seus empreiteiros. Definam um plano de comunicação e cumpram. É isso aí. Tenham disciplina no cumprimento desse plano de comunicação. Eu vou fazer um adendo. Vou Vai. fazer um adendo que é extremamente importante. Às vezes você não tem alguém para te auxiliar realmente na parte, por exemplo, de comunicação. É você que está fazendo tudo, né? Às vezes é você que está trabalhando isso. Cuidado com a forma de escrita, Uhum. tá? Uhum. Porque assim, você às vezes fala muito bem, você tem um empreendimento às vezes de altíssimo padrão e você comete gafes absurdas ortográficas. Isso comunica outra coisa. Exatamente. Então, só um adendo. Boa. Boa. Cuidado Excelente. com aquilo que você escreve. Excelente. E-mail, entendeu? Tem a geração aí de tudo abrevia. VC. Olá, oi, oiê, tudo bem com VC? Não, gente, né? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Não sabe, não. Assim, formalidade onde tem que ser formal, mas existe informalidade? Toma cuidado. É. Isso também gera ruído de comunicação. Por quê? Você está se expondo de uma forma que talvez você não é. Perfeito. Ô povo, conta pra gente. Ficou algum ruído nessa comunicação aqui? Deu pra entender mais ou Eu acho que deu pra menos? comunicar. Ó, eu Hã? acho, a única coisa que vocês têm que entender é, deu ruído? Senta e conversa. Não, tô dizendo Você na tem nossa conversa. comunicação Não. com eles. Não ficou nenhum. Se ficou, vocês colocam aqui É embaixo. isso que eu ia falar. Escreve aí pra gente. Pergunta pra ele depois. Pra nós. Não, você pergunta pra ele. E como é que faz pra te seguir? @Demelquiades, é difícil, né? Põe aqui que é mais fácil. Você vai colocar, né? Demelquiades, a gente Boa, coloca, boa, tá? boa, boa. Esses sobrenomes gregos são muito difíceis. Age Eduardo Maluf, Isso aí. Instagram e no YouTube, Engenheiro Eduardo Maluf. E a gente tá gostando muito de fazer isso. Viu? Vamos que vamos pros próximos, ó. E a gente espera vocês nos É isso próximos, aí. beleza? Beleza. Valeu, gente. Tchau.